Olá, queridos amigos, queridos irmãos de ideal. É muito bom poder estar aqui e falarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Hoje, de modo especial, vamos falar sobre a proteção espiritual. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai. Todos os dias recorremos a Deus, a Jesus e aos nossos irmãos espirituais. Dr. Bezerra de Menezes tem sido presença constante nas nossas vidas. Mas Allan Kardec, quando nos fala no Livro dos Espíritos, no livro 2º, na segunda parte do mundo espírita, o mundo dos espíritos, quando ele fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, fez constar então um item sobre anjo guardião ou anjos guardiães, espíritos protetores, familiares e simpáticos. E ele inicia com a questão 489, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? E os espíritos respondem: sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Deus nos ama tanto que de modo algum nos deixa sozinhos. Deus está sempre conosco. É onisciente, onipresente, onipotente. Toda a força, todo o poder está em todo e qualquer lugar e tudo sabe, tudo conhece. Temos ao nosso lado Jesus, que é o guia, o modelo que Deus enviou à Terra para servir a todos nós como exemplo, para que pudéssemos buscar o nosso exemplo de humanidade. E Jesus também é presença constante em nossas vidas, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso amigo. Mas Deus então mantém ao nosso lado um protetor espiritual, um anjo de guarda, um guia tutelar que fica ao nosso lado desde a nossa reencarnação, o início da nossa reencarnação, segue conosco até o nosso desencarne e muitas das vezes prossegue conosco. Esse Espírito tem por missão nos ajudar, nos auxiliar, nos amparar, nos proteger, nos acolher, nos enxugar as lágrimas, nos amparar no sofrimento. E tem também como dever nos chamar a atenção, nos apresentar algumas orientações, naturalmente através da intuição, através da inspiração. Por isso é preciso que nós então nos mantenhamos em sintonia, em harmonia com este protetor espiritual. Manter os nossos ouvidos abertos, a acústica da alma preparada para que nós possamos perceber, identificar esta ajuda espiritual que todos temos. Nenhum de nós está destituído desta companhia espiritual, deste protetor espiritual. E ele está então conosco a todo instante, a todo momento, para nos auxiliar, proteger, nos indicar um bom caminho, mas nós temos o nosso livre-arbítrio. Haverá momentos que possivelmente não estejamos nos sintonizando com este protetor que nos inspira ao bem, que nos indica o caminho melhor. Podemos estar envolvidos pelo nosso lado sombrio, porque todos ainda temos as chamadas sombras individuais e participamos das sombras coletivas,
ainda não atingimos o nosso estado consciente total, somos ainda rodeados de nuvem de testemunhas, e muitos desses espíritos que também nos acompanham, como inimigos do passado, como inimigos que de alguma forma querem nos influenciar negativamente, tentam também fazer a sua ação predominar sobre nós. E se nós dermos então ouvidos para este lado sombrio, para esta atuação do mal sobre nós, claro, dando abertura, porque temos ainda matrizes de sentimentos infelizes, não nobres dentro de nós, posturas comportamentais, psicológicas, das quais ainda não nos desligamos, não nos vimos desprendidos delas, cuja base é o orgulho, o egoísmo, então nos aprisionando na raiva, na ira, na mágoa, no ressentimento, nos ciúmes, no melindre. Nós estaremos então nos sintonizando com este nosso lado sombrio e abrindo um campo para a influência negativa de irmãos nossos que ainda nos sendo antipáticos a nós, ou os nossos inimigos do passado, querendo nos ver em situações difíceis, preparando-nos muitas vezes armadilhas, nós poderemos estar cedendo esse espaço e caindo nessas armadilhas. Mas temos uma proteção espiritual. Este nosso protetor espiritual está ao nosso lado para nos alentar, enxugar as nossas lágrimas, nos amparar no sofrimento, nos sustentar o ânimo, nos dar coragem. Deus, através da sua misericórdia, nos oferece esta ajuda, este auxílio, este recurso. Mas nós precisamos então criar este campo propício, que naturalmente virá através da prece, uma prece inspirada, que parte dos nossos corações, uma prece diária, cotidiana, uma boa leitura, uma boa música, um momento de meditação, momentos então em que criamos este cenário íntimo através do nosso campo mental, do nosso campo emocional, que favorece ou favorecerá a atuação do mundo dos espíritos e, em particular, dos bons espíritos, dos espíritos consoladores, daqueles que vêm nos ajudar. Nós queremos respostas. A grande maioria das respostas estão dentro de nós, na verdade, praticamente a totalidade delas. Mas muitas respostas que nós buscamos, elas vão surgir, vão emergir dos nossos corações, das nossas mentes, conforme esta nossa meditação, o estado meditativo, mas também conforme esta orientação que nós recebemos do alto através de espíritos amigos, consoladores, que nos trazem então essa inspiração. Então o nosso dia a dia, a nossa prática cotidiana, se ela se vê apenas arraigada em atitudes ou em situações muito materiais que nos distanciam ou nos afastam desse nosso lado espiritual, fica realmente difícil nós percebermos ou identificarmos esta ajuda espiritual. Claro que somos sempre protegidos por Deus, no sentido de que somos amparados pela sua misericórdia, pela sua bondade, que são infinitas. Jesus é presença constante nas nossas vidas, porque Jesus realmente é este nosso amigo que nos embala em cantigas suaves de amor, de paz. Esses espíritos amigos, espíritos simpáticos, familiares, nosso anjo guardião, eles também estão ao nosso lado, nos amparando. Mas é preciso então que nós estabeleçamos esta relação mais harmônica com a espiritualidade, tendo a certeza ou a convicção de que somos espíritos, vivemos neste momento transitório, passageiro na terra, aprisionados na carne, mas somos espíritos. Temos outras potencialidades, as chamadas potencialidades da alma. Então, além dos sentidos humanos, além dos sentidos físicos, quais sejam da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato, nós temos outras potencialidades, as chamadas potencialidades da alma,
os sentidos espirituais. Então, a ausculta da alma, a visão espiritual, as percepções espirituais. Então, estamos rodeados de espíritos, alguns deles querendo o nosso mal e criando, ou buscando criar ou estabelecer conosco uma relação inarmônica, uma relação de escravização, através de um processo da obsessão, da influência espiritual sutil, maléfica, que venha nos causar problemas, dificuldades, podendo passar de uma obsessão simples para um processo de fascinação ou de subjugação, mas ainda assim nós temos este espírito benfeitor que tenta, da sua parte, nos oferecer tudo que ele pode oferecer. Esta é a sua tarefa, este é o seu dever, este é o seu papel do nosso lado. Então, quando nós estabelecemos com a espiritualidade esta relação harmônica, uma sintonia fluídico-magnética ou magnético-fluídica com o alto, através de pensamentos bons, de bons sentimentos, de emoções felizes, de comportamentos adequados, nós estamos buscando realmente esta conexão de uma sintonia produtiva, harmoniosa com a espiritualidade superior, a quem recorremos tanto. Então nós recorremos a Deus, a Jesus, ao nosso guia espiritual, a Dr. Bezerra de Menezes, a tantos espíritos amigos que ficam realmente ao nosso lado e que estão aí para socorrer as criaturas. Mas eles não podem avançar além daquilo que é permitido, porque é uma parte que é nossa. Não é? Deus dotou-nos do livre-arbítrio, e este livre-arbítrio com responsabilidade. Então nós temos a responsabilidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com os nossos estados mentais, com os nossos estados emocionais. Temos a responsabilidade com os nossos comportamentos, com a nossa conduta tipificada através das nossas atitudes diárias, cotidianas, para conosco mesmo, para com o outro, para com o mundo, para com a vida. Então que nós percebamos o quanto Deus é bom, misericordioso, nos envolvendo num clima de amor, de fraternidade, de paz, nos oferecendo Jesus como guia e modelo, sendo este nosso irmão maior, e nos oferecendo um guia espiritual, um protetor amigo, um espírito simpático, algumas vezes um espírito familiar, que fica ao nosso lado para nos ajudar, para nos favorecer. Que possamos então estabelecer cada vez mais esta relação harmônica com a espiritualidade superior. Muitas vezes será um amigo do passado, outras vezes alguém que foi nosso familiar, ou alguém que recebeu esta missão para estar ao nosso lado e nos proteger. Deus nos ama, Deus está conosco, Jesus nos ama e temos ao nosso lado espíritos amigos que realmente nos oferecem a sua dedicação, o cadinho do seu amor, para que nós possamos nos sentir protegidos, acolhidos e amparados, principalmente nos momentos de maior sofrimento. Que me virá no ar um perfume, vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxoleia, estrelas, que sei eu? É uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra. Mal posso compreendê-la. Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como guizo de veludo ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto, perfume tênue, luz, suave canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Muita paz a todos.